Olá, hoje nós vamos começar a estudar um pouco sobre a chamada gestão do tempo dentro da gestão do projeto, de maneira mais específica o que nós conhecemos pelo nome de cronograma. O cronograma de projeto é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo organizar atividades, recursos e prazos em um único lugar. Dessa forma, o gerente de projetos consegue ter uma melhor visibilidade das tarefas e suas dependências, além dos recursos que serão necessários para a execução de cada tarefa durante o ciclo de vida do projeto. Isso permite maior controle sobre o tempo do projeto, evitando atrasos nas entregas. O cronograma do projeto também pode ser utilizado na comunicação com a equipe e demais stakeholders. Então, de forma resumida, o cronograma do projeto proporciona uma visão geral sobre os prazos do projeto, mostra como e quando as entregas serão disponibilizadas e quem é o responsável por cada parte dessas entregas. Por que elaborar um cronograma de projeto? Um cronograma de projeto te ajudará a acompanhar o progresso do projeto. Com um cronograma de projeto, você conseguirá ter uma visão geral de todas as atividades do projeto, suas dependências e quais recursos estão sendo empregados em cada atividade ou quando serão utilizados, otimizando o uso de recursos da organização. Com o cronograma bem estruturado, fica mais fácil monitorar se existe alguma coisa fora de linha de base que, se não for corrigida, poderá aumentar os custos, encarecendo o projeto. Evitar atraso na entrega. Cada fase do ciclo de vida do projeto é marcada pela conclusão de uma ou mais entregas. O cronograma ajuda a acompanhar o projeto e a antecipar qualquer indício de desvio. Além disso, possibilita que ações corretivas sejam tomadas para garantir que as entregas do projeto estejam disponíveis dentro do prazo estipulado, assegurando a satisfação do cliente. Atualizar os stakeholders do projeto. O cronograma é uma forma visual e simples de informar as partes interessadas sobre o andamento do projeto. Com o uso desses instrumentos, todos terão acesso às mesmas informações de forma rápida e sintetizada, facilitando a comunicação. Vejam como é importante ter um bom cronograma de projeto em mãos para gerenciar as atividades do projeto. Como montar um cronograma de projeto em 6 passos? Iremos aqui utilizando por base o guia PMBOK, que é a referência internacional em gestão de projetos, que aponta algumas boas práticas para a construção de cronograma de projeto. Vejamos quais são. 1. Planeje o gerenciamento do cronograma. O primeiro passo para montar um cronograma de projeto é estruturar como você vai fazer isso. Esse é o momento de escrever o plano do gerenciamento de cronograma, que contém instruções e diretrizes para a administração do cronograma. Isso inclui a escolha de metodologia, as regras para a documentação e as diretrizes para monitoramento e controle do projeto, por exemplo. 2. Defina as atividades. Após elaborar um plano de gerenciamento de cronograma, é preciso identificar as atividades necessárias para a entrega do projeto. Para isso, você pode consultar a estrutura analítica do projeto, a EAP, que contém o detalhamento do escopo até o nível de pacote de trabalho. Na hora de decompor os pacotes de trabalho em atividades, é altamente recomendável que você envolva a equipe do projeto. Afinal, ninguém melhor do que os especialistas no assunto para dizer o que precisa ser feito. Dependendo da complexidade do projeto, você também pode e deve estruturar os atributos das atividades. Esses atributos normalmente incluem, além do próprio nome da atividade, seu código identificador, uma breve descrição da atividade, atividade sucessora e predecessora, responsável pela atividade, indicadores para medir a qualidade da atividade, entre outros atributos relevantes para o gerenciamento do cronograma. Outro instrumento muito útil é a lista de marcos, que sinaliza os pontos significativos do projeto.
Nesse momento, não pense em mais nada além do que deve ser feito, ou seja, esqueça o tempo necessário ou qual a sequência. Foque no detalhamento do trabalho. 3. Sequencie as atividades. Depois de montar a sua lista de atividades, você precisa atribuir uma ordem de execução, montando uma sequência lógica e identificando as relações entre as atividades. Você não consegue montar o telhado de uma casa sem antes construir a fundação, certo? Claro que esse exemplo é óbvio, mas dependendo do tipo de projeto, especialmente em projetos mais complexos, essas relações podem não ficar tão aparentes assim. Por isso, é tão importante reservar um tempo para sequenciar as atividades. Na hora de decidir o que deve ser feito primeiro, é muito interessante que você também peça o auxílio de sua equipe. Muitas vezes, o gerente do projeto não possui todas as informações técnicas sobre o projeto e pode acabar sequenciando as atividades equivocadamente. Toda atividade, exceto a primeira e a última, deve ser conectada a uma atividade sucessora e a uma atividade predecessora. Você precisa se perguntar: essa atividade afeta outras atividades? Se sim, quais e de que forma? Essa atividade é afetada por outras atividades? Se sim, quais e de que forma? Essa atividade pode ser realizada paralelamente a outras? Se sim, quais? Ao seguir esse roteiro, você perceberá que é muito mais fácil sequenciar as atividades. 4. Estime as durações das atividades. Nessa etapa, você precisa atribuir o tempo esperado para a conclusão de cada atividade. As estimativas de duração das atividades devem ser feitas com base nos recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis. É importante lembrar que a estimativa não deve ser baseada exclusivamente no chute. Aconselha-se que o gerente de projetos busque informações de projetos anteriores que sejam semelhantes a critério de comparação. Não se esqueça de ter uma reserva de tempo para lidar com os riscos conhecidos do projeto. Além disso, certifique-se de atribuir números realistas, considerando a possibilidade dos recursos para atuação no projeto. Quando estiver estimando a duração das tarefas, lembre-se de considerar que um recurso provavelmente será utilizado em mais de uma atividade. A partir dessa visão de recurso, é natural que aconteçam modificações na sequência das atividades. Por isso, também recomenda-se envolver a equipe do projeto nessa etapa. Conheça algumas técnicas para estimar as durações das atividades. Temos a estimativa análoga, que é a utilização de dados históricos de um projeto semelhante ao que está sendo realizado como parâmetros para estimar a duração do tempo de cada atividade. É uma técnica mais rápida que as demais, mas também é mais imprecisa. Temos ainda a estimativa paramétrica. Consiste em criar regras para o cálculo das durações das atividades com base em dados históricos. Por exemplo, imagine que você precisa calcular quanto tempo será necessário para pintar uma casa de 200 metros quadrados de parede. Consultando os dados disponíveis, você verifica que um pintor demora 1 hora para pintar 20 metros quadrados. Logo, para concluir a pintura da casa, seriam necessários pelo menos 10 horas. É uma técnica um pouco demorada, porém é mais precisa. Existe ainda a estimativa de 3 pontos. O cálculo da duração média das atividades considerando 3 cenários: otimista, realista 10 horas. e pessimista. Se fôssemos considerar o exemplo anterior, que 6 foi da horas. pintura da casa, teríamos o seguinte: em um cenário realista, o pintor 8 levaria horas. para pintar a casa. Em um cenário otimista, o pintor levaria 6 para pintar a casa. Em um cenário pessimista, o pintor levaria 17 dias
para pintar a casa. Ao somar cenário otimista mais o cenário realista mais o cenário pessimista e dividir por 3, obtemos a estimativa de 3 pontos. Nesse caso, a estimativa para a conclusão da pintura da casa seria de 11 horas, em vez de 10. Portanto, a estimativa de 3 pontos é muitas vezes tratada como um refinamento de outros tipos de estimativas. Tem ainda a estimativa bottom-up, que é uma divisão de uma atividade em tarefas menores, sendo que a soma da duração das tarefas equivale à duração da atividade. Lembre-se, a escolha de uma ou mais técnicas para estimar as durações de atividades dependerá do tipo de projeto que está sendo gerenciado, da metodologia definida para o plano de gerenciamento, do cronograma e do tempo disponível para estimar as durações das atividades. Desenvolva o cronograma. Depois de listar e sequenciar as atividades e estimar sua duração, o próximo passo é revisar criteriosamente as informações e consolidar o cronograma, com as datas planejadas de início e fim de cada atividade. Para isso é necessário escolher um método de elaboração do cronograma, por exemplo, método do caminho crítico. Esses métodos nós veremos com detalhes no nosso próximo encontro. Inserir os dados do projeto em uma ferramenta de cronograma. Existem várias ferramentas online. Consolidar o cronograma. Para facilitar a criação de um cronograma, você pode usar o modelo de cronograma. Essa opção normalmente é utilizada em projetos que têm ciclo de vida padrão e que têm uma sequência de tarefas comum à maioria dos projetos, como, por exemplo, projetos de desenvolvimento de software. As ferramentas do gerenciamento de cronograma frequentemente possuem algumas opções para visualizar o cronograma de forma gráfica, como um diagrama que mostre as dependências entre as atividades, a alocação dos recursos e os marcos do projeto. Dependendo do tipo do projeto, o cronograma também pode ser apresentado de uma forma resumida, apenas com a lista de marcos. O formato mais comumente utilizado para representar o cronograma é o gráfico de Gantt, que veremos na nossa próxima aula, que apresenta as atividades de um eixo vertical e as datas em um eixo horizontal, sendo que as durações das atividades são representadas por barras horizontais, conforme as datas de início e fim das atividades. Controle o cronograma. Consiste em monitorar o andamento das atividades do projeto, atualizando o progresso do trabalho e o gerenciamento das mudanças na linha de base do cronograma. Nesse momento, serão gerados os indicadores de desempenho do projeto, permitindo o seu acompanhamento e possíveis revisões no cronograma. Ao fim do projeto, deverão ser registrados as lições aprendidas para que os erros desse projeto não sejam repetidos em projetos futuros.